Olá, eu sou a Tamires do Bendito Espelho e hoje eu vim falar sobre comunicação, essa habilidade que é tão importante que a gente desenvolva para se expressar melhor, para se comunicar com as pessoas que a gente ama e desenvolver uma conexão mais profunda com essas pessoas e melhorar os nossos relacionamentos. Então, hoje eu vim dar 5 dicas de coisas que você pode colocar em prática durante as suas conversas para melhorar os seus relacionamentos. Eu espero que isso ajude. A primeira dica é ter mais empatia, entender que a outra pessoa é uma outra pessoa, é um outro indivíduo diferente da gente. Isso pode parecer muito óbvio, mas muitas vezes a gente está conversando com alguém e a gente fica bravo, indignado, a gente não consegue entender como essa pessoa vê uma situação de modo diferente da gente. Como que ela pode ter um ponto de vista tão diferente? E a gente esquece que sim, é totalmente normal que ela tenha um ponto de vista totalmente diferente, porque ela é uma pessoa totalmente diferente. Ela teve experiências, ela tem uma história de vida diferente, referências diferentes, experiências diferentes, acesso à informação diferente. Então, é natural que ela tenha uma opinião diferente da gente, tá tudo bem. É óbvio que a gente sempre pode escolher se a gente quer ou não manter relacionamento com essas pessoas que são tão diferentes da gente. Algumas diferenças são, sim, enriquecedoras para o nosso processo até de desenvolvimento pessoal, mas algumas diferenças são muito gritantes e a gente simplesmente não sente conexão com outras pessoas. A gente acha que a gente enxerga a vida de uma forma muito diferente. E tá tudo bem também, a gente não é obrigada a manter relacionamento com ninguém. Mas durante uma conversa a gente lembrar disso, que a outra pessoa é uma outra pessoa, que ela tá enxergando a situação de um outro lugar, porque ela nunca vai conseguir enxergar com os nossos olhos, porque ela não é a gente, isso ajuda a gente a se manter no nosso centro, ser mais compreensiva e compassiva com as pessoas durante as nossas conversas. Então essa é a primeira dica, ser mais empática. A segunda dica é ouvir com atenção. Quantas vezes as pessoas estão conversando com a gente acaba se distraindo, não dá bola e não presta atenção de verdade. A gente não dá espaço para as outras pessoas se abrirem de verdade com a gente. E isso impede que muitas conexões lindas se formem. Então, a segunda dica é ouvir com atenção. Quando alguém vir comentar alguma coisa contigo, vir falar alguma coisa contigo, larga as coisas que tiver ao teu redor, desliga a TV, larga o celular, olha no olho dessa pessoa e se abre, se isso for natural para você, se você estiver afim, porque ninguém é obrigado também, mas se for uma pessoa que você ama, pense nisso. Putz, pode ser que ele esteja precisando se abrir, que ele esteja querendo criar uma conexão comigo e eu tô aqui distraído e posso impedir que isso aconteça. Então, se abra, se proponha a ser essa pessoa que aceita o que a outra pessoa tem para dizer. Então, ouça, olhe nos olhos e conforme a pessoa for falando, for se abrindo, faz movimento com a cabeça ou parafraseia a pessoa, é uma dica também, a gente falar o que ela acabou de dizer com umas palavras um pouquinho diferentes, ela vai saber que a gente está prestando atenção, que a gente entende ela vai se sentir muito mais acolhida e a gente se torna mais receptivo dessa forma. Então a segunda dica é ouvir com atenção. A terceira dica é resistir ao impulso de aconselhar sempre, porque eu sei que é difícil, as pessoas estão falando com a gente já está formulando na nossa cabeça a resposta, que a gente quer solucionar o problema do outro e nem sempre o outro precisa que a gente solucione o problema dele, que a gente sugira alguma solução. Muitas vezes o outro só quer se abrir. E a gente ajudaria muito mais se a gente fosse só receptivo e fosse esse lugar de acolhimento para essa pessoa, que ela pudesse falar e entender melhor os próprios pensamentos e simplesmente se sentir acolhida e ouvida e chegar ela mesma às próprias conclusões. Isso é um processo muito mais saudável para ela, para a vida dela. Então a gente parar de querer jogar solução na vida dos outros. É um impulso que a gente tem, é natural, mas a gente pode começar a controlar cada vez mais aos pouquinhos. Então essa é a terceira dica, resistir ao impulso de aconselhar sempre. A quarta dica é julgar menos, que também é uma coisa difícil, mas que também a gente pode exercitar. Então, na hora da gente expor a nossa opinião, é muito melhor que a gente se atenha aos fatos, que a gente deixe eles neutros e limpos do nosso próprio julgamento. Então, se a pessoa está conversando contigo e é uma amiga e ela está falando de um cara que fez um monte de burrada com ela, ao invés de a gente ficar dizendo que é um canalha, que ela tem que partir para outra, tananã, é muito melhor que a gente faça um resumo dos fatos no final da conversa. Ela tá esperando que a gente tenha algum posicionamento a respeito, então fala, olha amiga, ele mentiu pra ti várias vezes e ele ainda fez parecer que a culpa era tua, né? Ela vai dizer, ela mesma vai chegar às próprias conclusões, sabe? A gente não precisa ter as respostas prontas pro problema dela, o que ela precisa fazer. Eu sei que é difícil, mas é uma coisa que a gente pode exercitar. Então, julgar menos e colocar menos julgamento nas nossas sentenças. Então, na hora que a gente for expor para alguém também alguma coisa que nos incomoda, se é uma pessoa que é bagunceira, que mora contigo, e ao invés de tu dizer
fulano, tu é bagunceiro, tu não tem consideração, tananã. Tu tá colocando o teu julgamento, tá dizendo que aquilo é negativo. E isso causa resistência nas pessoas porque ela se sente agredida. Então, quando tu é agredida, tu quer se defender. Isso gera uma discussão. Então, se tu simplesmente se ater aos fatos de forma mais neutra, tipo, esse objeto está fora do lugar. Tu não devolveu ao lugar depois que tu usou hoje. E tu não fez isso ontem também. A pessoa pode até não gostar, porque não é uma coisa agradável de se ouvir, mas ela vai ter menos resistência porque a tua forma de falar vai ser menos agressiva. Tu vai estar se atendo aos fatos de forma mais neutra. Então, essa é a quarta dica, julgar menos. A quinta dica é a mais poderosa de todas, que é identificar quais necessidades não estão sendo supridas em uma determinada situação, que está gerando algum incômodo para alguém. Então, da onde veio isso? Tem um autor que se chama Marshall Rosenberg, que desenvolveu o método da comunicação não violenta, que é de onde eu tirei essas dicas. E ele tem uma frase que é um mantra, que é: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Isso é muito poderoso da gente pensar. E é muito fácil a gente entender se a gente pegar o exemplo de uma criança, por exemplo, se jogando no chão, gritando, chorando. Fica muito óbvio pra gente que ela tem alguma necessidade, que ela tá querendo alguma coisa com aquilo. Muitas vezes ela tem a necessidade de atenção, de acolhimento, de carinho. E ela tá querendo suprir isso e não tá sendo suprido e ela não sabe o que fazer e ela fica incomodada com a situação. E esse comportamento dela tá sendo só uma sirene, um sinal de alerta para alguma coisa que ela tá precisando. Então, é muito fácil a gente identificar isso numa criança, mas isso acontece com a gente também. É só mais difícil de identificar, mas a gente consegue também se propor a isso. Então, por trás dos nossos comportamentos também tem uma necessidade. A gente está querendo alguma coisa e está querendo, né, confirmar isso, ou então está querendo suprir isso que não está sendo suprido. E a gente está tentando sinalizar isso de alguma forma através das nossas palavras, das nossas atitudes. Então, tentar identificar isso. Você é com você mesmo primeiro, né? Então, tem uma situação que está te incomodando. Tenta investigar por que está me incomodando. Que sentimentos que está me despertando. Que necessidade que eu tenho que não está sendo suprida. Eu tenho necessidade de segurança, eu tenho necessidade de espaço, eu tenho necessidade de organização, pode ser várias necessidades. E a gente tem que identificar qual é ela e a gente vai entender muito melhor a gente com a gente mesmo, quais são os nossos sentimentos em relação a essa situação, e vai ser muito mais fácil de comunicar ele para uma outra pessoa que também está envolvida nessa situação, se for o caso. Então, se a gente chegar para a pessoa e ao invés de dizer, tu é bagunceiro, a gente dizer, olha, eu entendo que para ti bagunça pode não ser um problema, mas para mim é. Isso me causa sentimentos negativos porque eu tenho a necessidade de viver em um ambiente organizado, porque o meu bem-estar fica comprometido quando eu estou dentro da bagunça. Então, tu poderia, por favor, só devolver os objetos para o lugar de origem depois que tu usar para ajudar a manter o ambiente organizado? Isso é muito importante para mim. Então, olha a diferença da gente acusar uma pessoa de alguma coisa, da gente agredir verbalmente uma pessoa, do que a gente dizer para ela o que isso está causando na gente. É muito mais interessante a gente usar essa abordagem, isso gera menos resistência da outra pessoa e fica muito mais genuíno essa comunicação, porque a gente realmente já pensou em como isso nos afeta e a gente está só comunicando a outra pessoa e pedindo uma coisa específica dela, porque também se a gente só reclamar e não sabe nem o que a gente quer que a outra pessoa faça, fica muito mais difícil de resolver um impasse. Então, essa é a quinta dica, de tentar identificar uma necessidade por trás do comportamento e faça isso com você mesmo e com os outros também. Se tem alguma coisa, uma situação te incomodando, tenta imaginar que essa outra pessoa que está envolvida também tem as necessidades dela. Então, quais serão as necessidades dela que não estão sendo supridas ou que ela está buscando nessa situação? E se for uma amiga se desabafando contigo, querendo falar sobre alguma situação que está incomodando ela, ajuda ela a entender que necessidade que ela tem que não está sendo suprida também nessa situação. Essa é uma ferramenta muito poderosa se a gente souber usar. É uma ferramenta de autoconhecimento e melhora o nosso entendimento sobre a gente mesmo e a nossa relação com as pessoas ao nosso redor. Então é isso, esses foram 5 conselhos: ter mais empatia, ouvir com atenção, resistir ao impulso de aconselhar sempre, sem ser requisitada, julgar menos e identificar as necessidades por trás dos comportamentos. São conceitos com os quais eu tive contato nos últimos anos, que fazem sentido para mim, que eu venho tentando colocar cada vez mais em prática. Não é da noite pro dia, não é uma coisa que enfia na nossa cabeça e a gente muda, desliga uma chavinha e a gente começa a falar sempre assim e desenvolver essa habilidade. Não é tão fácil, não é tão simples, mas a gente consegue, é só a gente querer exercitar isso. Então, se isso fez sentido para você, a partir de agora, a cada conversa que tiver, que seja uma conversa importante, tenta lembrar desses conceitos, tenta colocar algum desses conselhos em prática.
né, ser mais empática, ouvir com mais atenção, enfim, não julgar, parafrasear uma pessoa. E eu espero que esses conselhos te ajudem a desenvolver relações mais profundas com as outras pessoas. Isso faz a gente mais feliz. Então, era isso para o vídeo de hoje. Tem muito conteúdo sobre esse assunto no blog também, visita lá. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!